Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim mostrar essa Bíblia aqui para vocês, mostrar ela um pouquinho mais de perto. Eu já fiz um vídeo com as minhas primeiras impressões dela e eu queria mostrar ela um pouco mais detalhadamente, algumas coisas que eu observei, que eu estou usando ela já faz umas 2 semanas, desde que ela chegou para mim. Foi uma grata surpresa. Eu estava muito em dúvida de estar utilizando essa Bíblia, por isso que eu não tinha feito a aquisição dela, mas ela chegou para mim e eu estou muito satisfeita, né, por ela ter chegado, porque ela me surpreendeu bastante. Essa aqui, Bíblia Sagrada, a minha tem a capa vitral, essa capa aqui ela tem o nome, é capa vitral. Ela é um verde escuro, bem bonito. Ela tem hora que parece assim um trabalho de como se tivesse um tom esverdeado diferenciado. Deixa eu ligar o flash aqui para ver se vocês conseguem ver. Olha, é um tom de verde bem diferente, tá vendo? Fica bem bonito. Pessoalmente ela é mais bonita do que no vídeo, mas ela é muito linda. E tem essa lombada aqui, ó, Bíblia T Purpose Book, da Purpose Papelaria, ó, tem aqui o texto que ela usa, é Almeida século XXI. Isso eu já mostrei no outro vídeo, mas aí só para dar uma pincelada, quem não viu o outro vídeo, ó, ter Purpose aqui, book, e Purpose Papelaria, que é quem trabalhou nessa Bíblia, quem trouxe esse material todo pra gente, com essa qualidade, né? E aqui, ó, eu coloquei isso daqui, não veio, mas tem o fitilho dela. O fitilho dela eu achei bem interessante. É a primeira vez que eu tenho uma Bíblia que o fitilho não vem marcado nas páginas, porque esse tipo de fitilho eu acho que é para não danificar as páginas mesmo. E eu coloquei esses dois enfeitezinhos aqui, que eu achei que combinou. Inclusive, eu encomendei uns adesivos que vão chegar para mim. Esses adesivos eu comprei, obviamente, para eu fazer a decoração da parte da contracapa, a parte interna. Aí quando chegar eu mostro para vocês a decoração eu fazendo. Eu posso mostrar para vocês, eu gravar eu fazendo e colocar aí no canal para vocês acompanharem comigo. Deixa eu mostrar um pouquinho de algumas curiosidades que eu observei dela. Ó, quando os adesivos chegarem, eu vou colocar aqui, ó, nessa contracapa aqui. Mesmo que ela tá desse jeitinho aqui, eu queria deixar ela um pouco mais com a minha cara. E eu vou estar colocando aqui também. Mas eu não tô pensando em colocar os adesivos na Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, talvez eu use em alguns momentos, em alguns lugares. Ó, aqui é a Bíblia Sagrada. T Purpose Book. Purpose Papelaria, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Eu acho bem interessante que a Thomas Nelson ela faz algumas parcerias bem legais para trazer esse material diferente para a gente. Tem os materiais que são próprios da Thomas Nelson Brasil, mas tem uns que eles fazem parceria, que fica interessante, amplia, né, a quantidade de materiais que podem chegar a nós com qualidade, com todo esse cuidado que a Thomas Nelson tem juntamente com a Purpose. Tem a ficha catalográfica dela com os colaboradores, todos os nomes das pessoas que trabalharam nessa Bíblia, o texto que ela utiliza e tem as medidas. Eu já falei sobre as medidas dela no outro vídeo. Se vocês não viram o vídeo todo, vão lá, dão uma olhada, que lá eu explico todos os detalhes das medidas. Inclusive eu faço comparação com a outra Bíblia que eu tenho aqui, só para vocês entenderem um pouco sobre as medições dela, o porquê que ela tem mais espaço disponível para a gente escrever, para a gente fazer desenho e tudo mais. E o porquê que ela tem esse tamanho, porque ela é tão grande, por causa das suas medidas internas. E ela foi impressa na China. Vamos lá. Aqui tem o prefácio da Almeida século XXI. E tem o sumário. Eu achei esse sumário bem legal. No outro vídeo eu passei muito rápido pelo sumário. Eu achei bem interessante que aqui tem assim, ó, Antigo Testamento começa com o destaque do Pentateuco. E depois tem os livros que compõem o Pentateuco. Na sequência vem livros históricos. E tem os livros que compõem os livros históricos.
até chegar a livros poéticos. Só que se você for lá no número que eles estão te dando aqui, você vai encontrar uma introdução sobre cada bloco que eles estão te dando aqui. Eles estão te dando aqui o título ou uma separação por temas, né, de livros, separação, e tem introdução. Eu devo ter falado sobre isso no outro vídeo, mas eu falei muito rapidamente. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, antes de começar o livro de Gênesis, temos uma introdução, ó. Temos o Pentateuco. Aí eu achei bem interessante o que eles falaram aqui, inclusive eu dei um destaque aqui, ó. Eu achei bem interessante. E aqui tem os desenhozinhos sobre cada título que você vai encontrar, cada divisãozinha. Aí esse daqui é o Pentateuco. E eu achei bem legal uma coisa, eles usaram a página aqui numa forma diferente do que você vai encontrar, por exemplo, aqui na Bíblia. O texto e o espaço. Aqui você tem um espaço de quase 2 centímetros, bem interessante. E você tem esse espaço aqui e tem o texto. Aqui eles usaram um molde diferente, eu achei bem legal isso, sabe? Parece que eles tiveram um tempo, trabalho para fazer tudo isso, eles não fizeram tudo no molde só. Eu acho que faz essa Bíblia ficar mais bonita, mais caprichosa. Vamos lá, vamos voltar. Aí tem aqui, né? Aqui é uma forma de... Eles ensinam um guia de como você utilizar a Bíblia. É bem interessante você ler isso daqui. Aqui está falando sobre a introdução que vem de cada livro. O que você deveria escrever nessas introduções para você tornar a sua Bíblia de estudo. E também tem aqui espaço para anotações. Aí ela te dá uma sugestão do que você pode anotar. Você pode anotar uma palavra-chave, referências cruzadas, versículo-chave, atributos de Deus, principais ensinos extraídos do texto que você está lendo. Ela te dá uma sugestão e tem aqui toda uma explicação sobre isso. E também te dá uma sugestão, que isso daqui eu achei bem legal. Inclusive eu usei essa sugestão, mas de um jeito um pouquinho diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Eles colocaram aqui a letra A, letra B, letra C. Aí você tipo assim, para cada letra você tem um significado, ou você tem um grupo. Por exemplo, letra A seria observação dos fatos. Aí quando você tiver observação de algum fato aqui no texto, você coloca ele demarcado de algum jeito. Aqui eles circularam, tá vendo? Aqui eles colocaram um círculo em volta das palavras. Aí eles colocaram aqui, letra A, no espaço que você tem para fazer a anotação. E eles escrevem. Então, toda vez que eu encontrar uma palavra circulada, eu já vou saber que é observação dos fatos. Aí a letra A já vai estar descrita, sabe? Que eu não preciso fazer uma seta. Tem gente que gosta de usar seta, mas tem gente que não gosta, porque acha que está, sei lá, fazendo uma poluição visual. Ou às vezes, se você encher a sua Bíblia de setas, talvez acabe atrapalhando mesmo. Ou o que você quer falar está no meio do texto. Aí você for fazer uma seta, tal, entendeu? Aí, tipo, desse jeito aqui fica bem interessante. Eu achei legal porque eles deram uma sugestão bem prática, como se eles estivessem te ensinando uma forma inteligente de você estar utilizando a sua Bíblia. E aqui tem outra, ó, observação do texto, e tem observação para aplicação. Aí eles colocaram aqui A, B, C. Só que você pode fazer vários temas. E, dependendo da situação, você tem mais... vamos dizer, mais amplitude, né? Aqui eles colocaram um traçado. Você pode fazer também um traçado pontilhado, tipo assim, você faz um tracinho, para, tracinho, para, tracinho, para. Aí você ganha mais uma letra, que seria a letra D, né? Ou você pode marcar por números também. Só que eles deram sugestão de letra para você não confundir com os versículos da Bíblia, que aí você não confunde, que tem os versículos, né? Aí quando você encontrar uma letra aqui, você não vai confundir com o versículo. Você vai saber já que é daquele seu grupo de marcações específicas. Aí você pode fazer um específico, como se fosse um color code, só que desse jeito aqui, e você cola na sua Bíblia, você escreve algum espaço, faz do seu jeito, mas eles te deram uma sugestão, sabe, bem prática. Eu achei isso aqui bem legal. E tem aqui, ó, conselhos para
a sua leitura bíblica. Eles te dão conselhos de como você deve fazer a sua leitura bíblica, sabe? Tipo assim, te dão sugestão e te dá um norte bem grande, bem legal isso daqui. E tem aqui planejamento de leitura bíblica. Tem toda uma questão aqui, você pode ler a Bíblia em ordem cronológica, sequencial. Você pode fazer um plano personalizado, tipo, estudando algum assunto específico da Bíblia. E eles te dão aqui, ó, definições de leitura. Aí eles colocaram aqui, eu já escrevi. Eu escrevi com caneta dourada, esse daqui, ó, a minha caneta dourada, que é essa daqui, eu tenho. Essa caneta aqui é da Compacto. Ela, tá vendo? Ela fica dourada, combina inclusive com a Bíblia, só que é um tom, não é brilhoso, não é tipo esse dourado aqui que eu tenho, que ele é bem brilhoso. Esse daqui já seria para chamar atenção. Eu posso escrever com ele? Posso, mas eu prefiro escrever com essa daqui. Aí, no caso, eu escrevi aqui do meu jeito, ficou até com a letra grande, agora que eu tô reparando, olhando pela câmera, dá pra perceber, né, que a letra ficou grande. Mas isso daqui são coisas mais pessoais, tipo assim, os meus objetivos de leitura, os meus motivos, os grupos de livros que eu pretendo mais focar e ler. E tem continuação aqui, o que eu posso fazer para ajudar na minha disciplina, tipo, vamos dizer assim, o que pode agregar valor na minha leitura, o que eu posso utilizar no momento da minha leitura bíblica. Qual dia eu pretendo ler a Bíblia, que eu marquei todos os dias, porque eu leio a Bíblia todos os dias. Aí ele te dá uma sugestão de você ainda colocar o horário que você vai começar, a duração, o local onde você vai sempre fazer essa leitura, esse estudo ou esse devocional. E ela te pede para você assinar, porque como se fosse assim, eu estou assumindo um compromisso comigo mesma, sabe? De seguir esses planos de leitura, de ler a Bíblia de fato. E tem aqui, ó, plano de leitura bíblica personalizado. Aqui você pode marcar o quantos você quiser. Eu marquei alguns, porque tem a ver com o que eu geralmente estudo na Bíblia. Não que os outros eu não vá estudar, mas eu marquei alguns e aqui ele me deu espaço para eu escrever algum plano extra. Eu não vou escrever agora, eu vou deixar para depois, porque por enquanto o que eu estou estudando não tem necessidade de escrever aqui. E botou assim, quais livros você vai ler, quais grupos de temas de livros que você vai ler, os livros históricos, o Pentateuco, profetas menores. Aí eu marquei todos, porque eu leio toda a Bíblia, e o meu foco é em toda a Bíblia mesmo. Então eu marquei todos, mas aí você pode marcar aquilo que você achar melhor. Isso daqui eu não sei se eu vou preencher, mas por enquanto eu vou deixar assim, como se você estivesse fazendo uma programação, né, de qual livro você vai ler em qual mês. Ainda mais se você estiver fazendo um plano personalizado. Eu acho que tem mais a ver se você estiver fazendo um plano personalizado. Ou você pode ser, ao final do que você lê, você escreve aqui qual livro você leu e o mês que você finalizou, ou você bota toda a data, dia, mês e ano. Pode funcionar também. E isso daqui é o checklist da leitura bíblica personalizada. Só que, como ele me dá aqui todos os livros da Bíblia, eu estou usando esse daqui para marcar todos os livros que eu estou lendo, porém, capítulo a capítulo. Tá vendo? Aqui eu já estou no livro de Levítico, eu já estou no capítulo 6, e eu já li o capítulo 12, só que aí eu voltei, tá vendo? Para fazer desde o início, aí quando eu chegar no 12, eu vou dar sequência até o final e vou continuar. Já li também, fazendo o estudo que eu quero dizer, de alguns livros de 2 Samuel, livro de Salmos, livro de Jó, alguns fazendo um estudo, sabe? Aí eu tô marcando que eu consegui fazer estudo. Teve alguns que eu li, mas eu não fiz estudo, então eu não marquei aqui. Eu já li vários livros, por exemplo, Gênesis e Êxodo eu já li todinho, porém eu não cheguei a colocar o estudo aqui. Então, conforme eu for relendo e colocando o estudo, eu vou marcar aqui, para isso não me gerar confusão. E tem aqui o plano de leitura em 365 dias. Eu não vou seguir esse plano aqui, porque eu já faço isso em outra Bíblia, que eu já faço isso com forma de devocional. E o que eu achei mais legal dessa Bíblia aqui, além de ter esse daqui, ó, deixa eu só mostrar esse daqui, ó, que é o checklist de leitura e te deu capítulo a capítulo. Eu gostei muito desse plano de leitura cronológico. Eu gostei muito que ele te deu uma ordem cronológica da Bíblia para você ler, e você não precisa de uma Bíblia organizada em ordem cronológica. Você, na sua própria Bíblia, você consegue acompanhar.
E é só você seguir o que está sendo colocado aqui. E cada dia ele te dá um capítulo. Às vezes ele te dá 2, mas é muito raramente. Geralmente é só um capítulo por dia. E esse plano aqui tem a proposta de você terminar ele em 3 anos. Eu achei isso aqui bem legal. Aí as pessoas acham assim, 3 anos lendo a Bíblia para finalizar. Nossa, eu queria ler mais rápido. Só que ele tem o propósito que você entenda, compreenda o que você está lendo, que você não se perca e que a Bíblia te acompanhe ao longo de toda a sua vida, sabe? 3 anos é pouco para quem vive para uma vida, né, de, sei lá, 50, 60 anos ou 80. O que é 3 anos, né? Então, o objetivo não é que você só leia a Bíblia dessa vez, é que você sempre leia a Bíblia. Só que você vai fazer uma leitura cronológica e ela vai te levar um tempo de 3 anos se você ler todos os dias. Se você tiver algum dia que você não puder ler, então vai passar de 3 anos. Vai levar mais tempo, mas se você conseguir ler todos os dias, isso vai te dar constância, né? E isso também vai te dar um propósito de você finalizar em 3 anos, em ordem cronológica. Mas se você quiser ler normalmente todos os dias, um capítulo por dia, seguindo a ordem canônica do texto, você vem por aqui, ó. Aí você vai Gênesis capítulo 1, aí você lê e marca. Aí amanhã eu vou ler o capítulo 2, aí você vai devagarzinho, sabe? Aí você também vai levar em média de 3 anos, 3 anos e meio, se você ler todos os dias. Porém, você vai estar lendo todos os dias a Bíblia e você vai estar absorvendo todo o ensino, você vai estar aprendendo corretamente sobre a palavra de Deus, sabe? Você não vai estar passando batido ou fazendo uma leitura, sabe? Que você nem está prestando atenção nos detalhes, não está conseguindo absorver o suficiente para quando você estiver lá na frente da Bíblia, você não conseguir fazer conexão com o que você já leu antes, ou se caso você leu o Novo Testamento primeiro, quando você ir para o Antigo Testamento, você não conseguir fazer conexão quando Jesus citou o Antigo Testamento, ou quando Paulo citou, ou os outros apóstolos citaram o Antigo Testamento. Aí se você ler com calma, prestando atenção, você vai conseguir lembrar, mesmo que você não lembre exatamente onde está escrito, mas você fala assim, eu já vi isso em algum lugar. Aí você vai dar uma certa pesquisada e você vai encontrar. A sua memória vai ser ativada porque você prestou atenção naquilo, porque você absorveu aquele conhecimento e você vai conseguir encontrar, sabe? Por isso que é bom você estudar a Bíblia com calma, ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, e sempre ler a Bíblia e reler, sempre releia. E uma coisa que eu acho muito interessante é quando a gente lê em várias versões diferentes, porque às vezes você não prestou atenção naquela versão que você tem à sua disposição. Quando você lê na outra versão, você presta atenção em coisas que você não tinha prestado atenção. E você vê assim, olha, eu não tinha reparado que esse texto também estava falando disso, sabe? E ler em várias versões diferentes é muito bom. E eu gosto muito dessa versão aqui, que é a Almeida Século XXI. Gosto bastante, que veio nessa Bíblia aqui, ó. Inclusive eu tenho outra Bíblia com essa versão, eu tenho mais 2 Bíblias com essa versão, só que de anotação eu só tenho essa daqui. E eu tô gostando bastante, assim, para mim foi uma grata surpresa. Essa Bíblia aqui foi realmente um presente que veio do Senhor para mim, essa Bíblia aqui. E eu já gostava muito dessa versão, conseguir fazer anotações. Com essa versão junto, para mim ficou o casamento perfeito. É claro que eu ainda tenho as minhas outras Bíblias de anotação, continuo usando elas, mas para mim essa Bíblia aqui, ela acertou em cheio na versão e em outras questões que eu já mostrei até agora, eu vou continuar mostrando aqui, ó. Começa aqui, Antigo Testamento. Tem o Pentateuco, como eu falei com vocês. Ó, se vocês quiserem dar uma lida, vocês dão pausa no vídeo e vocês vão conseguir ler o que está escrito. E começa aqui, né? Aqui tem uma capa do livro de Gênesis, muita gente já viu isso, porque isso é muito mostrado, divulgado, eu já cansei de ver essa capa aqui na internet. Aí tem aqui uma sugestão que eles me dão para eu fazer uma introdução da Bíblia, do livro de Gênesis. Eles me dão aqui autor, contexto, principal propósito do livro, como Cristo é revelado no livro, é uma pergunta. Versículo-chave, ou versículos-chave. Aí você pode anotar o versículo ou você pode sair colocando vários versículos que você acha importante
sobre aquele livro em questão. Aí te faz também pensar, por exemplo, esse daqui, ó, principal propósito do livro. O livro, qual é o objetivo do livro, daquele livro? O que ele está querendo alcançar? Qual é a mensagem que ele está querendo entregar? Muitas pessoas leem o livro não pensando sobre isso. Quando você pensa sobre esses assuntos, isso te dá uma visão mais ampla daquilo que você está lendo, sabe? Mais direcionada. E o contexto de tudo aquilo que foi escrito, para o povo que foi escrito, qual era a época daquele povo, como eles viviam, o que eles entendiam por ser as coisas que estavam acontecendo, tipo assim, como eles entendiam o mundo onde eles viviam, sabe? A gente tem que pensar em tudo isso, porque a mensagem é para nós hoje, ela nos alcança, mas ela teve um objetivo, um público a qual ela queria alcançar primeiramente, sabe? Então a gente tem que pensar como eles pensavam para entender como essa mensagem chegaria até eles, sabe? Enfim, aí tem aqui o livro, né? O livro de Gênesis começa aqui. Eu gostei muito dessa formatação que eles colocaram. A letra ficou num tamanho confortável, ficou grande para mim, eu achei grande comparado às bíblias de anotação. E essa coluna aqui, como eu falei no outro vídeo, ela não ocupa muito espaço na página. Então, você tem menos texto aqui para fazer as suas anotações. Com isso, você ganha mais espaço para fazer anotação, porque você, geralmente, as bíblias de anotação, na primeira página, você já tem o primeiro e o segundo capítulo juntos, ou, no mínimo, o primeiro capítulo todo. Essa daqui, ó, não chegou nem a pegar o primeiro capítulo todo. Vamos ver como é que tá a página seguinte, ó. Tá vendo aqui? O capítulo 2 vai estar aqui, ó. Aqui embaixo, você ainda pega bastante coisa do capítulo 1 aqui nessa segunda página. Então, te dá bastante espaço para você escrever. Talvez você precise de mais, talvez você queira acrescentar uma página ou uma folhazinha, um pedaço de folha, né? Dá para fazer isso, só que o tanto de espaço que ela te dá, às vezes não se faz necessário. Principalmente se você fazer uma anotação de forma inteligente, sabe? Aí, aqui, como eu falei com vocês, eu não fiz ainda esse começo, porque eu tô focando agora no livro de Levítico. Inclusive, deixa eu mostrar lá para vocês como é que tá. O livro de Êxodo eu comecei a introdução. Ó, só que eu não fiz tudo, eu tô fazendo devagarzinho, de acordo. Tá vendo? Mas deixa eu ir pro livro de Levítico. Eu gostei muito do tipo da página dessa Bíblia aqui. Ó, o livro de Levítico tá aqui. Tá vendo? Aí eu escrevi, só que eu deixei o contexto pro final. Eu deixei o contexto para escrever depois e eu tô fazendo um estudo aqui no livro de Levítico. Aqui nessa primeira página eu anotei bastante coisa, mas tudo referente ao estudo mesmo. Inclusive eu fiz uma anotaçãozinha aqui na lateral, ó, dá para fazer isso. Eu achei bem legal esse espaço que eles me deram. E eu usei setas aqui. Aqui eu usei setas porque eu gosto de fazer desse jeito, eu acho que fica visualmente bonito. Mas tem gente que não gosta. Eu acho que tem gente que não gosta de fazer desse jeito. Tem gente que prefere fazer de outras formas. Ó, aí eu tô anotando. Aí tem horas que eu não anoto nada. Tem momentos que eu deixo espaço. Eu posso voltar depois e anotar. Ó, aqui no meio eu não anotei nada, tá vendo? Isso daqui é a sombra do pedaço de trás. Mas no meio eu não anotei nada. Então, isso me dá a possibilidade de voltar e anotar depois. Aqui também eu não anotei nada. Tá vendo? Eu não anotei nada, só anotei um pouquinho aqui. Eu já tô no capítulo 6 e já cheguei até o final do capítulo 6. Aí eu vou dar continuidade no capítulo 7. Tá vendo? Há momentos que eu não anoto. Por exemplo, aqui ó, eu não anotei nada, nem aqui. Não tem problema. Eu não preciso anotar todas as vezes que eu ler e que eu fizer o estudo. Nem sempre fazendo estudo eu vou ter coisas para anotar. Às vezes, uma breve citação é o suficiente. Mas o que me dá é também essa possibilidade de, em outro momento, eu ter espaço. Se eu ouvir uma pregação, eu posso fazer uma observação, eu posso fazer uma notinha referente a que o preletor entregou naquele momento. Então, me dá também essa possibilidade. Eu já vi muitas meninas que enchem a Bíblia de adesivo quando não tem nada para anotar. Fica bonito visualmente, né? Porém, tira essa possibilidade de você anotar depois, voltar e fazer uma nova anotação.
Como eu vou ler essa Bíblia também depois em ordem cronológica, é bom que eu deixe certos espaços também para, se fazer necessário, na próxima vez que eu fizer o estudo dela completo, eu conseguir anotar no futuro também. Aí eu anotei até aqui, ó, e eu fui até o capítulo 7, tá vendo? Aliás, até o capítulo 6, e vou dar continuidade. No capítulo 12 aqui, eu já anotei, tá vendo? No capítulo 12, apesar dele ser pequenininho, eu já fiz uma anotação aqui referente a ele, mas aí eu vou dar continuidade aqui depois. Só que eu fiz algumas anotações em outros lugares, porque às vezes eu vou lendo a Bíblia e vou fazendo anotação. Ah, olha só, eu fiz uma marcação aqui com marca-texto. Isso daqui é conexão com o outro texto. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu marca-texto que eu tenho, e em vez de eu colocar ele deitado assim, ó, passar ele deitado desse jeito, eu coloquei ele com o bico. Eu usei essa ponta aqui fininha que ele me dá. Deixa eu ir para a câmera aqui. Ó, essa ponta fininha que ele me dá. E passei essa pontazinha fina. E passei ela desse jeito assim, ó, fininha. Aí eu fiz só uma marcação embaixo do texto, porque desse jeito eu vou saber, isso daqui é conexão com algum outro texto, sabe? Desse jeito aqui, e se caso amanhã, quando eu chegar aqui, eu quiser marcar isso aqui com outra cor, que tem algum tema específico, por exemplo, com essa cor aqui, eu consigo marcar e a linha vai estar lá embaixo, entendeu? Aí eu consigo fazer duas marcações no mesmo lugar, no mesmo texto. Ó, no finalzinho do livro de Jó eu fiz algumas anotações. Tá vendo aqui? Eu fiz uma anotação aqui e também já fiz aqui, ó. Já fiz a anotação desse jeito aqui. Aqui eu usei caneta. Eu sempre estou usando caneta. Às vezes eu uso lapiseira, mas eu tenho utilizado muita caneta nessa Bíblia e tem ficado bom para mim. Comparado às outras Bíblias que eu tenho de anotação, eu acho que essa Bíblia aqui está saindo muito bem nisso. Eu estou fazendo estudo aqui, ó, sobre o livro de Salmos, capítulo 1. Eu fiz umas anotações aqui que eu achei bem interessante. E aqui, ó, tá vendo? Eu marcando de novo daquele jeito que eu falei com vocês, com uma linha. Aí destaca o que eu tô querendo, mas não compromete todo o versículo, todo o trecho, porque eu posso depois fazer novas marcações. E aqui, ó, eu coloquei referências, tá vendo? Eu tenho colocado na lateral, às vezes eu coloco direto no texto quando tem a ver com o que eu tô escrevendo. E eu fiz também aqui em relação ao capítulo 4. Tá vendo? Outras anotações. Aqui eu escrevi de lapiseira, porque eu estava pensando e escrevendo. Às vezes eu faço isso, mas quando eu já pensei, eu já fiz uma prévia anotação em algum outro lugar, eu já escrevo direto de caneta, porque aí eu sei que eu não vou mudar de ideia e trocar o pensamento não vai mudar de direção. Aqui, ó, deixa eu ler com vocês o que eu escrevi aqui, ó. Que aqui está escrito assim, ó, bem-aventurado. Deixa eu usar uma caneta para marcar, mostrar para vocês, ó. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cujas folhagens não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dissipa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Eu achei bem interessante, eu gosto muito desse Salmo 1, mas eu anotei que eu achei alguns personagens interessantes aqui, ó. Essa cor aqui é sobre personagens interessantes que eu falei com vocês. Olha só o que eu anotei aqui. Eu marquei aqui ímpios. Todas as vezes que apareceu a palavra ímpios, eu marquei. Tá vendo? Eu fiz uma marcação e eu escrevi aqui, ó. Ímpios. Pessoas que vivem para si mesmos, para satisfazer os seus próprios desejos e vontades. Isso seriam os ímpios. Eles não vivem para Deus, eles vivem para si mesmos. E, olhando assim com o olhar da sociedade, não seriam pessoas propriamente ditas ruins ou pecadoras. Porém, elas não vivem para Deus, elas vivem para satisfazer os seus desejos e colocam
e se colocam como o centro de suas vidas, como a prioridade da vida delas é satisfazer as suas vontades, não é agradar a Deus. Aí tem os ímpios. Depois nós vemos os pecadores. Pessoas que pecam e permanecem em seus pecados. Não há arrependimento e permanecem nessa vida. Por que eu estou escrevendo isso? Primeiro que todos são pecadores, né? Mas pessoas que pecam e permanecem, porque aqui está escrito aqui, ó. Não se detém no caminho dos pecadores. Se deter é ficar parado, se manter naquele lugar, sabe? Permanecer daquele modo. Então, além deles serem pecadores, eles permanecem pecadores e não há arrependimento. Eles não se arrependem, permanecem naquele lugar. E depois, consequentemente, eles se tornam zombadores, ó. Nem se assentam na roda dos zombadores. Quem seriam os zombadores? Pessoas que têm prazer numa vida de pecado e gostam de ir no sentido oposto do que Deus e a sua palavra diz. E aprovam os que também agem assim. Aí eu fiz uma referência aqui, ó, de Romanos 1, versículo 30 ao 32. Chegando a odiar os que não vivem como eles. Aí aqui nós vemos 3 níveis, né? Ímpios, pecadores e zombadores. Mas todos eles são vistos com maus olhos diante de Deus, né? Todos eles estão errados diante de Deus. E aqui no finalzinho a gente vê aqui, ó. Não é assim com os ímpios. Tá vendo aqui? Eles serão como a palha que o vento dispersa. Por que Deus não destacou os pecadores e os zombadores? Ele destacou principalmente os ímpios. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento. Os ímpios, aqueles que vivem para si mesmos, para satisfazer os seus próprios desejos e vontades, sabe? Olhando, talvez eles não seriam, rotulados como pessoas ruins, como pessoas más, mas elas vivem para si mesmos. Elas não querem viver para Deus, elas não têm intenção nenhuma de abrir mão daquilo que elas acham que é prioridade para viver para Deus, sabe? Porque o cristão de verdade, ele abre mão de si mesmo para viver para Deus. Deus até pode permitir com que ele viva coisas que ele talvez previamente tinha imaginado ou tinha planejado, mas se isso está no plano de Deus, senão em sua maioria, as pessoas abrem mão de suas escolhas para fazer a vontade de Deus. Aqueles que são cristãos, né? Convertidos no Senhor. E ele ainda fala, nem os pecadores, aqueles que pecam e permanecem em seus erros, que não têm arrependimento sobre sua vida de pecado, sobre os seus erros, e permanecem naquela vida, sabe? Permanecem a ponto de passar a gostar, de sentir prazer de viver desse modo e se tornam zombadores de Deus. Na Assembleia de Justos. Porque o Senhor recompensa, aí tem algumas versões, ou nessa mesma aqui também tem a opção lá atrás de você entender esse recompensa como aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios traz destruição. Aí o ímpio aqui é todos eles, ímpios, pecadores e zombadores. O caminho dos ímpios traz destruição, mesmo que a sociedade diga que não, mas esse caminho vai levar eles à destruição. Aí vamos lá no livro de Romanos para a gente ver a conexão que eu coloquei aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 30. Aí é bom você fazer essas conexões, porque quando você precisar, isso já está tudo acessível a você. Romanos capítulo 1, versículo 30 a 32. Vou ler aqui, ó. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males e desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente a fazem, mas também aprovam os que a praticam.
aqui está falando sobre os indesculpáveis. E, inclusive, esses indesculpáveis aqui no livro de Romanos, eles conhecem a verdade, mas eles a rejeitam em seu coração. Sabe? Eles têm acesso, não são pessoas que estão ingênuas ou inocentes mediante ao que é certo. Elas sabem o que é certo, sabem qual é o caminho correto, mas elas escolhem rejeitar em seu coração e em suas ações também, né? Demonstram isso por meio de suas ações. Aí eu tinha feito conexão aqui com o Salmo, sabe? O Salmo 1. Aí eu fiz essa conexão e deixei aqui marcadinho para quando eu precisar, eu voltar aqui e isso trazer mais peso para o que está escrito, que já tem muito peso, né? Mas ajuda a reforçar tudo aquilo que está sendo dito. Aí deixa eu mostrar mais alguma coisinha para vocês, só para vocês verem, ó. Aqui também no Salmo 39 eu fiz umas marcações aqui que tá fazendo conexão. Aí eu vou pular aqui um pouquinho, lá para Eclesiastes. Eu tô fazendo aquelas marcações como eu falei com vocês no começo do vídeo. Aqui eu coloquei números, eu não quis colocar letras, mas ó, eu botei aqui, ó, eu marquei uma frase que seriam... personagem interessante. Só que eu quis marcar com essa cor porque eu não queria dar a essa frase o título de foco da mensagem ou personagem principal. Então eu marquei com essa cor por esse motivo. E eu coloquei alguns títulos aqui, ó. 1, 2 e 3. Todas as vezes que tiver com o número 1, além de eu ter marcado numa cor específica, eu coloquei aqui, ó, número 1 do lado. Ó, vamos ver se a gente acha o número 1. Aí o número 1 também vai aparecer lá no final. Aqui, número 1. Só que teve algumas palavras que tinham a ver com o número 1. Só que como era uma palavra só, eu não coloquei número e elas se repetem. Aquela palavra que fala assim, isso também é ilusão, é perseguir o vento. Ou tem algumas versões que fala, é correr atrás do vento. Aí então, todas as vezes, ó, aqui também é perseguir o vento. Aí eu já vou saber do que se trata. E tem aqui, vamos voltar, tem o número 2. Deixa eu ver qual que eu botei o número 2. A cor que eu coloquei. Eu acho que o número 2 só tá lá no final. Que só tem uma citação aqui que faz referência com o número 2. É aqui, ó. Número 2. Inclusive, nesse número 2 aqui, ela tem ligação com o livro de Tiago e tem ligação com Salmos. Aqui, ó, Salmos 39. E eu coloquei também o número 3. O número 3 tem mais citações. O número 3 tá aqui. Aí cada um tá de uma cor, para não me confundir. Eu fiz das cores mais possíveis que eu tinha, né? Mais neutras. Número 3. E eu escrevi aqui uma explicação sobre essas numerações. Eu botei assim, ó. A palavra hebraica rebel, eu não sei se eu falei certo, tá, gente? Que eu não sei falar em hebraico. Aqui traduzida como ilusão, aí eu coloquei em parênteses vaidade, porque é o mais conhecido. E eu botei aqui, ó, ara. A versão ara é vaidade. Inclusive, eu acho que na NAA também colocaram vaidade. Enfim, pode ser entendida por 3 formas que tem base no próprio texto. Aí eu botei número 1. Remete àquilo que é frustrante. Frustração. Inclusive, você lendo na versão NVI, quando ele fala essa frase aqui, você remete muito a algo que é frustrante. Fala assim, ó, na versão NVI. Que grande inutilidade, nada faz sentido, sabe? Te dá como se aquele texto tivesse te remetendo a algo que gera frustração. E aqui na Almeida século XXI tá assim, ó, que grande ilusão, que grande ilusão. Tudo é ilusão, sabe? Aí na versão NVI parece que ele colocou certo sentido na frase. Deu um sentido já fazendo um direcionamento no entendimento do texto. Mas eu não sei se foi essa a intenção, mas me dá a entender isso. E aqui tem o número 2. Refere-se àquilo que é temporário, passageiro. Não se trata tanto da vida ser sem sentido ou inútil, mas sim de ser transitório e breve. Esse daqui está no número 2, tem embasamento no próprio livro,
mas são, vamos dizer, pontos de partida distintos, sabe? Tipo assim, pode ter esses 3 sentidos ou, ao mesmo tempo, um pouco dos 3. 3. Remete como a vida sendo intrigante. Aquilo que nos deixa perplexos. Há experiências na vida que os seres humanos simplesmente não podem entender. Entendeu? É tipo assim, coisas que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos explicar, como se não fizesse sentido para nós. Aí a gente fica ficamos perplexos. Isso nos deixa intrigados e como se tudo é ilusão gerasse esses 3 pontos de partida ou os 3. E no próprio texto tem embasamento para esses 3 entendimentos, mas para mim é um pouco dos 3, sabe? Para mim não é uma coisa só, é uma mistura dos 3. E aqui eu escrevi assim, ó, a palavra rebel no hebraico pode significar sopro, vapor ou transitório. Essa mesma palavra, ela tem esses 3 sentidos. Mediante ao que você está lendo do texto, você vai entender pendendo para um lado ou para outro. Mas no próprio livro você vai encontrar esses 3 direcionamentos. E eu achei isso bem interessante colocar aqui, porque esse livro aqui ele é um livro bem difícil. Eu estou fazendo um estudo bem grande sobre o livro de Eclesiastes. Inclusive, em outra Bíblia que eu tenho, eu coloquei alguns pensamentos, algumas conclusões. E aqui eu já estou reestudando, estou relendo para entender mais, além daquilo que eu já não havia entendido. Ó, aí aqui eu fiz outra nota aqui, ó. Inclusive essa nota que eu fiz foi no dia que meu avô faleceu. Aí eu estava pensando muito sobre, né, o falecimento dele. E eu li esse trecho e escrevi. É referente ao estudo, mas a morte dele me remeteu a pensar sobre isso. Aí eu fui lá e escrevi. E tem aqui também, isso daqui eu já escrevi hoje, ó, essa nota aqui eu escrevi hoje. Tá vendo? Falando sobre 2 personagens interessantes aqui, os ricos e os príncipes. Aí eu escrevi aqui 2 notas diferentes, porque me gerou 2 pensamentos diferentes. Aí eu escrevi sobre e coloquei de cor diferente para eu não me confundir. Então, gente, é isso que eu estou fazendo nessa Bíblia, esses estudos, sabe? Eu estou estudando e estou gostando muito de utilizar ela. Eu estou gostando da qualidade da página, está me surpreendendo bastante. E do jeito que eu estou estudando, acabou que eu estou contando para vocês um pouquinho dos meus estudos, né? Nessa Bíblia aqui, eu já tenho vários estudos em outras Bíblias. Eu já mostrei para vocês também outros estudos que eu já fiz sobre outros livros da Bíblia e também de formas diferentes, com um olhar mais devocional. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, a capa do livro de Daniel é bem bonita. Olha, bem interessante. E eu estou gostando bastante de estar utilizando essa Bíblia aqui. Para mim foi uma grata surpresa. Ó, o livro de Mateus eu fiz umas notinhas aqui sobre a parábola da festa de casamento, que está aqui ó, em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Eu fiz anotações só referente a esse texto aqui, ó, sabe? Aí eu fiz essas notas. Talvez aqui nos evangelhos eu veja a necessidade de colar páginas, adicionar páginas, porque aqui, ó, cada bloco é um estudo que você extrai. E às vezes o espaço que eles vão me dar não é o suficiente. Pode ser que aconteça isso. Mas por enquanto, como eu estou no começo, eu vou com calma, né? Eu vou com cuidado, para não precisar encher essa Bíblia aqui com muitas páginas. Eu já tenho muitas Bíblias que são muito cheias de páginas e eu não queria estar fazendo isso nessa Bíblia aqui. Vamos ver conforme eu for usando a necessidade de se fazer, se fizer necessário. Ó, aqui ficarão as notas aqui atrás. Tá vendo? As notas, quando acaba aqui o livro de Apocalipse, vem as notas aqui, aquelas notas que estão em asterisco no texto. Eu gostaria que tivesse na própria página, mas dessa Bíblia ela foi organizada desse jeito. E depois tem aqui uma explicação do porquê de cada capa. Quando finaliza aqui as notas, ó, tem uma explicação, o conceito de cada capa.
Tem algumas que são bem óbvias, mas tem outras que realmente é interessante você ler para você entender o porquê de cada capa, o porquê da intenção de cada capa. E aqui você escreve como Cristo se revelou a você. Eu vou escrever essa página aqui só quando eu acabar de ler essa Bíblia toda, porque eu já encontrei Cristo na minha vida, né? Graças a Deus. Deus é bom. Mas eu quero escrever como Cristo se revelou a mim nas Escrituras, sabe? Tipo assim, depois de ler toda a Bíblia, e aí eu vou escrever. Eu tô com esse pensamento. E aqui tem os agradecimentos e aqui tem as coisas que eu fiz. Eu fiz teste na Bíblia para saber quais canetas eu poderia estar utilizando nessa Bíblia. E tem um bolsinho aqui, ó, bem legal. Eu já estou utilizando esse bolsinho. Eu coloquei algumas coisinhas aqui que eu acho interessante. Esse bolsinho aqui é bem legal. Seria legal se viesse um bolsinho assim na frente também, sabe? Tipo, numa posição diferente. Mas também é interessante esse bolsinho aqui. Eu gostei, mas seria legal se viesse uma posição diferente na frente, né? Mas eles fizeram desse jeito, tá bom também. E como eu falei, eu não tô querendo encher essa Bíblia de coisas, porque eu tô com a intenção, depois de um tempo, começar a levar ela pra igreja. Levar ela para os lugares, porque apesar dela ser grande, ela não é tão pesada. Ela é de um material que ele é assim, tem certo peso, mas não é um peso que insuportável. Dá para você suportar. E eu queria deixar ela assim, arrumadinha, bonitinha, para eu conseguir carregar ela para os lugares. E quando eu abrir ela, sabe, eu conseguir manusear ela de um lado a outro tranquilamente e muitas páginas adicionadas não venham a me atrapalhar. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, ó. Deixa eu fechar essa daqui, só um pouquinho. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu tenho um monte de página adicionada. Eu gosto muito dela. Essa Bíblia aqui, ó, que vocês já viram várias vezes. Deixa eu colocar essa aqui no cantinho. Eu gosto muito dela, só que eu já adicionei bastante página. Ó, essa daqui também é da Thomas Nelson Brasil. Ela é em parceria com a Fale com Amor. Ó, tá aqui, ó. Thomas Nelson Brasil em parceria com a Fale com Amor. Essa daqui já usa o texto NVI. Essa daqui tem menos espaço para fazer anotação, inclusive eu comparei essa Bíblia aqui com essa que eu estou mostrando para vocês hoje. Fiz a comparação delas. E essa eu já enchi um monte de página adicional. Essa Bíblia aqui eu já uso com uma pegada diferente, porque essa Bíblia aqui eu já coloquei muitas orações, muitos desabafos. E teve muitas páginas que eu comprometi. Aí quando eu quis fazer o estudo, já estava cheia de coisa. Então eu fui colocando páginas adicionais, porque eu via necessidade. Mas com isso eu acabei enchendo a Bíblia de folhas, tá vendo? Eu enchi a Bíblia de folhas e acaba que às vezes quando eu vou fazer uma pesquisa rápida, folhear ela, acaba atrapalhando um pouco. Aqui nos livros poéticos ela é bem interessante, ela te dá muito espaço para você escrever. Aí eu gostei do que eu fiz, eu gostei, sabe? Mas ela ficou com essa pegada, assim, ela ficou com uma cara diferente. Inclusive eu coloco figuras nessa Bíblia aqui, como eu botei bastante página adicional, eu acabei colocando figuras nessa Bíblia, às vezes eu botei também na capa aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu coloco também muitas opções de versões. Aqui eu botei uma do século XXI, tá vendo? Eu coloquei essa versão aqui. E aqui eu escrevi a nota que veio na NTLH. A NTLH tem umas notas bem interessantes. No rodapé da Bíblia dela, do livro, assim. Aí eu achei bem interessante, eu coloquei aqui. Eu faço muito isso nessa Bíblia, eu coloco, às vezes, notas de outras versões. Porque como ela tem o texto NVI, às vezes se faz necessário para mim. Mas aí, ó, aqui eu botei bastante página, eu adicionei bastante página no livro de Romanos aqui, eu botei bastante página adicional. Ó, deixa eu mostrar aqui só pra vocês, essa Bíblia aqui, ó, eu uso marca-texto nela e fica marcado atrás, fica bem, assim, fica com a sombra, transfere bastante, eu acho que foi no livro de Romanos, eu passei aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Tá bem marcado. Ó, aí eu vou virar a página, tá vendo? Tá aqui, ó, do outro lado como é que fica. Fica bem marcado.
Ela é uma ótima Bíblia, a página eu gosto bastante, só que a sombra dela mostra mais do que dessa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ela recebe melhor os marca-textos, as canetas, mostra menos, a sombra fica muito mais sutil. E pessoalmente fica melhor, sabe? Pessoalmente fica melhor do que pelo vídeo. Parece que no vídeo capta mais, um pouco mais. Pessoalmente fica mais sutil. Então, gente, é isso. Eu só queria mostrar pra vocês essa Bíblia de uma forma mais detalhada, porque eu, no outro vídeo, como meu filho estava gravando junto comigo, eu não pude mostrar cada detalhe e tal. E como eu não tinha utilizado ela ainda, né? Aí eu não podia falar muita coisa. Aí agora que eu tive um tempinho para estar utilizando ela, aí eu tô compartilhando com vocês as minhas impressões, o que eu realmente acho dessa Bíblia. E como eu falei, vai chegar adesivo para mim. E eu vou estar colocando aqui, vai ficar bem bonitinho. Eu vou compartilhar esse momento com vocês depois. E quando eu tiver algum estudo interessante para mostrar nessa e nas minhas outras Bíblias, eu vou estar mostrando para vocês, ó. Eu tenho outras Bíblias, ó, essa daqui. Tenho outra aqui também, que eu faço devocional, que eu já compartilhei com vocês várias vezes sobre os devocionais que eu faço nela. Essa daqui tem a versão NAA. E tenho outras, eu tenho um estudo que eu estou fazendo dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia que eu estou consultando para montar pregações de diversos estilos, né? Tenho outras Bíblias aqui que eu tenho, que são Bíblias de estudo. Essa Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que a capa dela tinha estragado, aí eu mexi na capa dela, ó. Eu fui obrigada a mexer na capa dela. Eu consulto bastante essa Bíblia aqui, ó. Aí ficou com essa capa rosa, brilhosa. Atrás tá colorida. Mas o importante é que eu consegui salvar a Bíblia, né? O importante é esse. Enfim, aí eu vou estar compartilhando com vocês. E outros estudos, outras Bíblias que eu tenho aqui, que eu anoto as coisas. Quando eu tiver outros estudos, eu vou estar trazendo para compartilhar aqui com vocês, gente. Tá bom? É isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.